Mais uma vez, queria dar boas-vindas, você que nos visita, você que está aqui, especialmente você que está aqui pela primeira vez. É uma alegria muito grande cultuar ao Senhor com cada um de vocês. Você que é membro da Igreja do Redentor, ou você que está nos visitando nessa noite. Nós chegamos ao último mês da nossa série de mensagens em Marcos. Na verdade, ao longo de quase 2 anos, nós expomos todo o Evangelho de Marcos. E essa exposição ela foi dividida em 2 séries. Até o capítulo 8 foi a identidade do rei. E agora, na segunda metade, nós temos meditado sobre a missão do rei, o propósito da vinda de Cristo. É interessante que os últimos capítulos desse Evangelho, praticamente 1/3 do Evangelho de Marcos, é dedicado apenas à última semana de Jesus. E do capítulo 14 até o 16, quando esse texto se encerra, o evangelista ele dedica esses últimos capítulos apenas às últimas 24 horas de Jesus Cristo, do nosso Rei. E no capítulo 14, a partir do versículo 53, que é o texto que nós vamos meditar hoje, você já pode ir abrindo a sua Bíblia, nós vamos ver uma situação que Jesus atravessou nas suas últimas horas, uma situação de injustiça. E ela nos leva a uma reflexão. E eu te pergunto, você acha a vida injusta? Você acha que a vida é injusta contigo? Como você se sente diante de uma injustiça contigo? Como você se sente diante de uma injustiça cometida contra alguém? O presbítero André falou no início sobre as notícias trágicas dessa semana na nossa cidade. Um grupo de médicos foi assassinado simplesmente porque um deles se parecia com um criminoso. Esse fato provavelmente causou indignação em você. Por quê? Porque foi injusto. Homens inocentes morreram injustamente. Em Israel, sofreu um ataque do grupo terrorista e civis foram feridos e mortos de forma injusta. Quando você assiste essas notícias, como você se sente? Pensando em justiça, quando você vê notícias sobre julgamentos que o devido processo legal não são respeitados, que juízes agem de forma parcial e injusta, condenando pessoas, que mesmo que sejam culpadas, mas não têm os seus direitos garantidos, como você se sente diante de situações assim? No caso do Rei Jesus, a vida era injusta. E não somente a sua vida, as suas últimas horas foram marcadas por uma grande injustiça. Sim, Jesus foi alguém que conviveu até as suas últimas horas com a injustiça. Por isso eu te convido, vamos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus, Marcos 14, do versículo 53 ao 65. É o texto que nós vamos ler, logo em seguida mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos avançar um pouco mais depois. A palavra de Deus diz assim: levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes e anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus.
mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas em 3 dias, construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: porque ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Qual é o parecer de vocês? E todos julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto, a bater nele e dizer-lhe: profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de meditar na tua Sagrada Escritura. Por isso eu te peço que o Senhor nos dê discernimento sobre aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Retire de nós preocupações, distrações, para que possamos ouvir a tua voz através da leitura da tua palavra. Não permita, Senhor, que nós venhamos nos distrair nesse momento, porque o que há de mais importante é aquilo que o Senhor quer falar conosco, é aquilo que o Senhor quer ministrar ao coração da tua igreja. Essa é a nossa oração no nome de Cristo. Amém. Você pode se assentar. O que nós vemos aqui foi um julgamento sumário. O pessoal da área do direito que está aqui presente, não sei se eu estou enganado, mas um julgamento que não respeita o devido processo legal pode ser caracterizado como um julgamento sumário. Estou certo ou estou errado? Ajuda os universitários que não são mais universitários do direito. Jesus passou por um julgamento assim. E não só um julgamento. Jesus, ele suportou 6 audiências em questão de horas. 3 julgamentos eclesiásticos perante autoridades religiosas judaicas e 3 julgamentos civis perante as autoridades políticas romanas. É difícil contabilizar nesse julgamento sumário todas as violações da lei judaica. Por exemplo, em casos de julgamento de pena capital, como foi o caso de Jesus, julgamentos noturnos eram proibidos. E o de Jesus aconteceu à noite. E em casos de pena capital em que o veredito em relação ao réu era de culpa, era necessário um segundo dia para um segundo julgamento, para garantir um julgamento justo e a possibilidade de defesa do réu. Esse julgamento também, ele não podia ser realizado num sábado, muito menos em dias festivos, como era o que estava prestes a acontecer em relação à Páscoa. Jesus, ele foi acusado e condenado aqui nesse julgamento por blasfêmia. No caso de um julgamento por blasfêmia, um réu ele só poderia ser culpado a não ser que a sua acusação fosse sustentada, a menos que ele amaldiçoasse explicitamente a Deus. E a pena para a blasfêmia não era morte de cruz, mas apedrejamento. E não crucificação. Eu não sei o que é pior também, né?
Quer morrer na pedrada ou pendurado no... Enfim. Mas a questão da cruz tinha um componente, era uma pena de maior rigor. Os piores criminosos eram crucificados assim, independente da dor que se sentia em um ou outro, havia um aspecto da vergonha em estar na cruz. No caso de Jesus, nenhuma reunião formal do Sinédrio jamais ocorreu no recinto do templo, que era o local apropriado para o julgamento. Muito menos foi oferecido a Jesus um advogado de defesa. Eles fazem um julgamento às pressas durante a noite, porque sabiam que Jesus não poderia ser executado no sábado. Eles tinham pressa para executar Jesus. Como Jesus foi preso na quinta-feira, as coisas teriam que acontecer rapidamente, para que ele pudesse ser morto e enterrado ao anoitecer de sexta, até às 18 horas da sexta-feira, antes do início do sábado, que para os judeus começa após as 18 horas, não à meia-noite. Além de todos esses componentes de desrespeito ao devido processo legal, esses líderes religiosos, eles eram motivados por conveniência. O procedimento judicial para eles pouco importava. O que eles queriam era uma ação rápida, uma condenação rápida. Eles queriam se livrar rapidamente de um inimigo indesejável. E o caminho encontrado era fazer esse julgamento sumário. Talvez você esteja ouvindo e lendo tudo o que aconteceu e esteja se lembrando de fatos, até mesmo do presente, dos dias atuais, mas qualquer semelhança dos tribunais dos dias atuais é mera coincidência. O que nós vemos aqui era o fim, o começo do fim para o grande rei aos olhos humanos. As autoridades religiosas e políticas estavam conspirando para condená-lo à morte. Seu companheiro mais próximo se aproxima, não para ajudá-lo, mas apenas para negar que algum dia o conheceu. Jesus está sozinho. E fica a pergunta: como serão as coisas para Jesus a partir daquele momento? Quando nós vemos o relato do confronto naquele tribunal que foi feito a Jesus, nós vemos Jesus como a representação da testemunha fiel. Jesus é a testemunha fiel. Em Apocalipse 1:5, o Cristo ressuscitado e glorificado é chamado de testemunha fiel. Jesus, ele é capturado, é perseguido, e ele é confrontado sobre sua identidade, e ele presta um testemunho claro sobre quem ele é e sobre o que ele vai fazer, o que ele veio fazer, quem ele era e qual era a sua missão. Mesmo sabendo que a sua declaração determinaria o seu destino, mesmo ele sabendo das consequências da sua afirmação. Jesus sabia o que deveria fazer. O destino, a vida dele estava em jogo, de acordo com a sua confissão. As testemunhas falsas que foram levantadas ali falharam. As acusações eram contradizentes. Ele é levado ao sumo sacerdote Caifás. O Sinédrio reúne 71 membros rapidamente para uma sessão noturna, para tentar legitimar aquele julgamento.
Aí talvez você esteja se lembrando de situações do nosso cotidiano, né? Quando o parlamento, às vezes, fica com questões que são importantes para a população anos e nunca entra em votação, nunca entra na pauta. Aí quando tem algo que os interessa, eles que trabalham poucos dias na semana vão até de madrugada. E, de preferência, votam de madrugada para não ter tanta repercussão. Então você acorda com a notícia que passou no Congresso ou no Senado, uma coisa que muitas vezes julgamos absurdo. Isso não é novidade, não é invenção dos dias de hoje. O Sinédrio fez isso no julgamento de Jesus. Se reuniu em um horário atípico, em um dia atípico. Executou um procedimento jurídico de forma rápida, que em outras circunstâncias não tinha aquela velocidade toda, para se chegar a um objetivo que interessava a eles. E Pedro, aparentemente sozinho, segue de longe até o pátio do sumo sacerdote. Aí você pensa assim, Pedro foi o único que foi lá. Até esse momento, você pode até pensar, ele merece algum crédito. Os outros nem foram. Mas daqui a pouco a gente vai ver que esse não foi o caso. E em meio àquele julgamento injusto, eles levantam falsas testemunhas que procuravam maneiras de mentir independente dos fatos. Inventavam situações para tentar incriminar Jesus, mesmo sabendo que os fatos não eram exatamente daquele jeito que eles estavam falando. O tribunal do sumo sacerdote e do Sinédrio procurou testemunhas contra Jesus, mas desistiu. Eles começaram a se contradizer. As falsas testemunhas não concordaram umas com as outras, como diz lá no versículo 56 e 59. Só que se a gente olha para a palavra de Deus, nos textos que falam sobre o julgamento, as Escrituras exigiam a concordância de pelo menos 2 testemunhas para uma condenação. Jesus ele não estava num tribunal como um inocente até que se prove o contrário. Jesus era culpado até que fosse provado ser inocente. E eles estavam buscando uma forma para não haver possibilidade dele ser considerado inocente. Era um tribunal que estava ali reunido, não disposto a matar um vilão, mas uma vítima. Mas em paralelo a essas falsas testemunhas que cooperaram com esse julgamento sumário, nós vemos Jesus, a testemunha fiel. E a testemunha fiel, a testemunha verdadeira, é aquela que diz a verdade independente das consequências. O julgamento, até aquele momento, não tinha acontecido como planejado. As testemunhas falsas falharam. O caso está caminhando para um desastre na perspectiva dos líderes religiosos que chamaram aquele julgamento. Até que o sumo sacerdote Caifás, ele se levanta e ele mesmo começa a interrogar Jesus. Qualquer ideia de imparcialidade naquele julgamento voa pela janela nesse momento. E ele começa a pedir para Jesus responder a acusações das falsas testemunhas. Só que Jesus ele ficou calado. Ele ignorou as acusações das falsas testemunhas. E é interessante que essa atitude de Jesus é em cumprimento a Isaías 53, mais uma vez. Lá no versículo 7 diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sem dúvida, já tomado por frustração, o sumo sacerdote Caifás pergunta a Jesus, que estava sob juramento,
Pergunta: você é o Filho de Deus, o Messias, Filho do Deus abençoado? É uma pergunta irônica. É como se Caifás fizesse uma confissão cristológica a respeito de Jesus, a quem ele queria matar. O algoz estava, de alguma forma, confessando o nome de Cristo. E é interessante porque nós vemos aqui um contraste em vários fatos na vida de Jesus, onde ele falava para as pessoas que ele curava, que ele operava milagres, que permanecessem em silêncio em relação à sua identidade. Só que o tempo do segredo acabar já tinha chegado. Jesus, ele estava ali muito mais do que sob um juramento jurídico, mas ele estava em um juramento divino, em dar a testemunha da sua verdadeira identidade. E então ele afirma abertamente e diretamente: eu sou o Messias prometido, eu sou o Filho de Deus. As palavras de Jesus provocam no sumo sacerdote um alvoroço, uma indignação. No que diz respeito ao julgamento, Jesus condenou-se a si mesmo com as suas próprias palavras. Ele produziu prova contra si. Ele não falou: eu vou usar o meu direito de ficar calado. Não. Ele confessou. Ele mesmo falou. E então o sumo sacerdote declara que ele é culpado de blasfêmia. Blasfêmia, um crime capital. E o veredito foi que Jesus merecia a morte. As coisas passam de injustas para vergonhosas. As pessoas começam a cuspir em Jesus. Um ato tão insultuoso quanto é hoje. Além de cuspir em Jesus, o texto diz que eles cobrem o rosto de Jesus, começam a zombar, abusar, começam a bater nele com os punhos, provocando, dizendo: profetiza. E o Senhor Jesus, ele continua em silêncio. Ele apanha calado. Ele é cuspido. A polícia do templo também bate nele. Batem num homem inocente, que, como é descrito lá em Atos 10, 38, era gentil e amoroso, porque a palavra de Deus diz lá que Jesus foi aquele que andou fazendo bem e curando todos os que estavam sob a tirania do diabo, porque Deus estava com ele. Foi essa pessoa mansa e humilde, amorosa e misericordiosa, que foi condenada injustamente e envergonhada publicamente. É difícil expressar em palavras a gravidade desse erro judiciário. Só que o problema não acaba por ali. A coisa fica muito pior. Versículo 66 até o 72 vai falar o desenrolar desse julgamento. Versículo 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico e o galo cantou. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali: este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar.
Se em Jesus nós vemos a figura da testemunha fiel, que fala, que anuncia a verdade independente das circunstâncias, nesse momento nós vemos em Pedro o retrato da testemunha infiel. Sabe aquela expressão que a gente gosta de falar, "tamo junto"? Uma expressão popular. Basicamente, a ideia, estou contigo em qualquer circunstância, ou pelo menos deveria ser. Hoje em dia, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, "tamo junto" tem o mesmo peso para a gente de "vamos marcar". Não é verdade? E é interessante porque em 2021, Eric estava comigo, a gente foi para Caldas Novas, aí apareceu um americano no evento que a gente estava participando. Ele estava no Brasil, soube do evento e se inscreveu e foi. Aí conversando, aí beleza, fizemos amizade com um camarada, qualquer dia aparece lá no Rio para conhecer a nossa igreja. Um belo dia ele manda uma mensagem para a gente, comprei a passagem, estou indo no final de semana que vem. Aí eu falei, Eric, eu não posso receber esse cara. Aí, Eric, eu também não. Eu falei, cara, o que a gente vai fazer com ele aqui? Enfim, nós não somos literais, como os americanos. Você fala, vamos marcar, em outras culturas, vamos marcar mesmo. Aqui no Rio, vamos marcar, é uma forma diferente de falar, foi bom te ver e tchau. E o tamo junto, tem o já era também, já era. E o tamo junto, não sei mais quando eu vou te ver, né? Eu tenho a impressão que Pedro era carioca. Porque algumas horas antes, Pedro havia prometido, Jesus, estamos juntos. No versículo 25 ele disse, mesmo que todos os outros discípulos se afastem, eu não farei. Estamos juntos. No versículo 31 ele disse, se eu tiver que morrer contigo, eu nunca te negarei. No versículo 50, nós vemos Pedro fugindo com todos os outros discípulos, enquanto Jesus era preso. E agora a gente encontra ele, somente ele, se aproximando do lugar onde o Senhor está sendo detido, e ele nega o Senhor Jesus. E pior, ele fala, estamos juntos, o estamos junto típico, né, de uma mera força de expressão, e ele ainda dá mole. Ele vai se aquecer, fica perto do fogo. E por conta disso o texto diz que a empregada faz o quê? Enxerga ele. Se ele tivesse ficado no escuro, ele tinha passado despercebido. Ele estava lá no pátio, mas ele foi se ajuntar a outros empregados próximo a uma fogueira. E por conta da claridade, ele é identificado. E uma serva, uma empregada, nota Pedro e diz, você também estava com aquele Nazareno, com Jesus. E dada a promessa que ele faz anteriormente, que morreria por Jesus, a gente esperaria uma declaração de lealdade naquele momento. Só que a gente fica tristemente desapontado. Pedro rejeitou abertamente a acusação daquela mulher. Ele diz, eu não sei o que você está falando, está maluca? Pedro era carioca, tem que se lembrar disso. Não sei do que você está falando, nem estou entendendo. E Pedro sai, e o galo canta uma vez. Aparentemente, o primeiro canto do galo não causa nenhum impacto a Pedro. Ele estava muito ocupado, alegando ignorância, tentando arrumar desculpas para passar desapercebido. Mas naquele momento, o Pedro, a pedra, estava rachando. E Pedro, nesse momento, ele se identifica com muitos de nós, que por vezes falamos que nós também não pertencemos
a Jesus. E aquela mulher, aquela serva, de forma persistente, então, junto com outras pessoas, começa a dizer: esse homem é um deles. Pedro já tinha mudado de lugar, mas o coração continuava da mesma forma. Talvez com uma consciência culpada, Pedro, pela uma segunda vez, nega a acusação daquela mulher. Até que Pedro se encontra no local, na berlinda, na frente de muitas outras pessoas. E ele tem a grande chance de ser um homem de verdade, recuperar a coragem e tomar uma posição ao lado de Jesus, por quem ele expressou lealdade eterna. Mas, infelizmente, ele nega mais uma vez. O tempo verbal do texto indica que ele continuou negando que pertencia a Jesus. Não foi um deslize único da língua do Pedro. A rachadura, a fratura na pedra, na rocha, só aumentava. Pedro negando, ele também está se identificando conosco quando, em algum momento, nós afirmamos não conhecer Jesus com palavras ou talvez com atitudes. Pedro falhou 3 vezes com o Senhor no jardim do Getsêmani, quando ele dormiu enquanto o Senhor Jesus pediu para ele vigiar, enquanto Jesus orava. Agora ele falha com o Senhor mais 3 vezes no pátio do sumo sacerdote. E ele falha negando o Senhor, quando ele deveria confessar a Cristo. A rocha chamada Pedro, agora não está somente rachada, mas ela desmorona, ela é pulverizada. Novamente aqueles espectadores chamam Pedro e dizem: tu certamente é um deles, porque você também é um galileu, como está escrito ali no verso 70. Isso foi tudo que Pedro pôde argumentar. Ele se coloca até mesmo sob uma maldição divina, porque ele diz: se eu estou mentindo, que Deus me mate. Eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Pedro estava num estado de incredulidade, de medo, de infidelidade tão grande, que ele nem menciona o nome de Jesus. Ele fala: de quem vocês estão falando? Deste homem. Tudo que ele quer é se distanciar ainda mais daquele criminoso, agora condenado. E o que acontece? Imediatamente o galo canta pela segunda vez. Aí o segundo canto do galo foi como uma flechada no coração de Pedro. Pedro, ele se lembra de que Jesus havia predito a sua negação. Isso devastou Pedro por dentro, quebrou ele por dentro. E ele, que estava dominado por essa traição, por essa covardia, começa então a chorar. No exato momento em que Pedro expressava a sua terceira negação, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo 61, vai dizer que Jesus olha para Pedro. Lucas já tem esse detalhe. Na terceira negação, Jesus olha para Pedro. Sinclair Ferguson, um teólogo norte-americano, ele vai dizer que esse olhar seria a sua salvação, pois ele viu naqueles olhos não condenação, mas compaixão. Esse foi o ponto de virada na vida de Pedro. Agora, da maneira mais dolorosa e memorável, Pedro se viu como realmente era, arrependeu-se e foi refeito no grande apóstolo. Pedro se arrepende, e ao se arrepender, ele se volta para Cristo. E ao se voltar para Cristo, o que ele recebe? O perdão total dos seus pecados. Por outro lado, a outra testemunha infiel, Judas,
que não se arrepende, mas é consumido por remorso, ele não se volta para Cristo, mas ele volta para aqueles a quem ele fez aquele acordo. Ele volta, ele corre para os líderes religiosos para tentar fazer as pazes, tentar desfazer o acordo, e não consegue. O que ele faz? Ele sai e se enforca. A falta de arrependimento de Judas o conduz à morte. Isso está registrado lá em Mateus 27:5. Se ao menos Judas tivesse se voltado novamente para o Senhor como Pedro, embora o seu pecado fosse grande, ele teria sido coberto pela graça de Deus e haveria descoberto que, apesar da grandeza do seu pecado, a graça de Deus é ainda maior. E como esse julgamento sumário se comunica conosco hoje em dia no nosso relacionamento com Jesus? Em nossa era moderna, nós somos tentados a comprometer a nossa fé por conveniência, por aceitação. Mas a história de Pedro nos lembra da importância de nos permanecermos firmes, mesmo quando nós falhamos. Nos lembra que nós devemos buscar a graça de Deus, não só para o nosso perdão, mas também para a nossa restauração, a nossa transformação. Ao invés de nós nos escondermos em nossa vergonha, nós somos chamados a nos aproximar de Cristo, que é o único lugar onde nós podemos encontrar amor perfeito, perdão e restauração. A traição de Pedro, que foi tão vividamente descrita por Marcos 14, é um reflexo não só do apóstolo, mas de todos nós, de você e de mim. No cerne da nossa natureza humana está uma propensão a priorizar o nosso bem-estar, a nossa própria segurança, a nossa própria reputação, acima da verdade e da integridade. Em meio a essa triste realidade, nós precisamos nos lembrar de um Deus que não está distante. É um Deus que está profundamente envolvido em nossas lutas, em nossas falhas. A traição de Pedro não foi uma surpresa para Jesus. Jesus disse antes. Jesus não foi surpreendido, ele previu que aquilo aconteceria. E ainda assim Jesus escolheu Pedro, mesmo sabendo que Pedro o negaria, mesmo conhecendo as suas imperfeições. Escolhe Pedro para ser um apóstolo que teve um papel fundamental para estabelecer a sua igreja, mesmo sabendo disso tudo. Jesus não escolheu Pedro por conta das suas qualidades, mas escolheu Pedro apesar dos seus defeitos. E por que Jesus fez isso? Porque o Evangelho não é uma história de seres humanos perfeitos, mas de seres humanos falhos sendo resgatados por um Deus que é perfeito. Não somos salvos pelos nossos méritos, mas unicamente pela graça de Deus. Assim, na falha de Pedro, eu e você vemos uma oportunidade para a graça de Deus brilhar em nós ainda mais forte. Funciona mais ou menos assim. Pense você em um vaso de cerâmica quebrado, espalhado em pedaços. Muitos podem ver isso como algo sem valor, algo que só tem um destino, o lixo. No entanto, há uma arte japonesa, não sei se a minha pronúncia está certa, chamada kintsugi, onde vasos quebrados são reparados. Tem uma imagem desse vaso. E como esse vaso, ele é restaurado. Vasos quebrados são reparados usando uma mistura especial de ouro
prata ou platina. Qual é o resultado dessa técnica japonesa em vasos quebrados? O vaso não é apenas restaurado. O vaso, após esse procedimento, ele se torna ainda mais valioso do que ele era antes de ser quebrado. Ele se torna mais valioso justamente por conta das suas cicatrizes douradas. O que antes era quebrado, agora se torna uma obra-prima. O relato de Marcos 14 não é apenas uma narrativa histórica dos eventos finais da vida de Jesus, mas um espelho da condição humana e do amor redentor de Deus. A traição de Pedro, embora trágica, ressoa na vida de cada crente, na minha vida, na sua vida. Quantas vezes nós também, mesmo que não verbalmente, negamos a Cristo com nossas ações, com as nossas escolhas? Quão frequentemente escolhemos a conveniência ao invés de convicção, o medo ao invés da fé, a aceitação do mundo ao invés da aprovação de Deus? Na sociedade contemporânea, onde o sucesso é muitas vezes medido pela perfeição, pelo desempenho, a história de Pedro é um lembrete de que Deus opera através das nossas imperfeições. A sua falha não é o fim, pode ser apenas um começo, porque a nossa quebra, é na nossa quebra que a graça de Deus é mais claramente vista. Somos como um vaso quebrado, que antes, mesmo que tivesse uma aparência bonita, somente depois da quebra e da restauração é possível ver as cicatrizes douradas da graça de Deus. Assim como o vaso quebrado, todos nós temos as nossas falhas, as nossas quebras. Por isso, meu convite é que você reflita sempre nas suas próprias negativas a Cristo. Momentos onde você tem negado a Cristo, não talvez em palavras, mas em atitudes que comprometem a sua fé. Reconheça isso e traga diante de Deus em oração. Em momentos de quebra, ao invés de se esconder ou de se afastar de Deus por vergonha, se aproxime mais dele. Busque a sua graça. Assim como o artista busca o ouro para restaurar um vaso quebrado, Deus deseja restaurar você para os seus propósitos divinos. A jornada da fé também não é feita sozinha. Se aproxime da igreja de Cristo, dos seus irmãos, das suas irmãs, dos seus pastores. Compartilhe as suas lutas. Assim como Pedro foi restaurado na presença dos outros discípulos, nós também encontramos cura e restauração na nossa comunidade de fé. Em um mundo que frequentemente nos pede para comprometer a nossa fé, faça um compromisso consciente de se manter firme na verdade do Evangelho todos os dias. E firmar esse compromisso pode significar tomar decisões difíceis, ir contra a corrente cultural, mas a integridade resultante e o testemunho fiel são mais preciosos do que o ouro. A história de Pedro também é um convite para eu e você vivermos em missão. Compartilhe a sua história de restauração com outras pessoas. Um vaso restaurado, como aquele que nós projetamos, não é uma obra de arte que deve ficar escondida. Você, como um vaso restaurado, você precisa mostrar isso ao mundo, compartilhar isso ao mundo, a restauração que o Senhor produziu em você. Assim como o vaso
restaurado por aquela técnica japonesa, se torna uma obra-prima única. A sua história de falha e restauração pode ser um valioso testemunho, um poderoso testemunho da graça de Deus para muitos que se encontram quebrados nesse mundo caído. Não tenha medo de expor as suas cicatrizes, porque quando elas são fechadas pela graça de Deus, elas se tornam cicatrizes douradas. Use as suas cicatrizes para apontar os vasos que ainda estão quebrados para o restaurador. No coração do Evangelho está a graça incompreensível de Deus por vasos quebrados. Vasos falhos e quebrados como eu e você. Por isso, enquanto eu e você não reconhecemos a nossa própria quebra, a nossa própria falha, nós não podemos experimentar a graça redentora de Deus. Na traição de Pedro, nós vemos o pior da humanidade: o medo, a covardia, a traição, mas através do olhar de Jesus para ele, nós vemos o melhor de Deus: o amor, a graça, a capacidade de restaurar e de redimir. E a coisa mais gloriosa é que a história não termina com a traição de Pedro. Graças a Deus, a história de Pedro não terminou ali. Ele foi restaurado. Ele se tornou uma obra-prima, como aquele vaso. Ele foi fortalecido e usado poderosamente por Deus no início da sua igreja. O arrependimento e a redenção de Pedro são um testemunho do amor e da graça inabalável de Deus por nós pecadores. Do mesmo modo, todos nós temos momentos que traímos a fé. Quando nós nos afastamos de Cristo por medo, nos afastamos de Cristo por conveniência, mas a boa notícia é que, assim como Pedro, somos amados por Deus. E a graça de Deus, ela está disponível para nos restaurar. E nossa resposta deve ser a mesma de Pedro: um arrependimento genuíno e uma volta renovada para Cristo, assim como Pedro fez. Que eu e você, meu irmão e minha irmã, que a gente se lembre da traição de Pedro, não como um aviso de falha, mas como um convite à redenção. Que nós nos voltemos para Jesus, aquele que é a testemunha fiel, que mesmo diante da traição e da morte, oferece o quê? Amor e perdão. E que eu e você, fortalecidos pela graça de Deus, possamos viver fielmente como discípulos de Jesus, proclamando o seu amor, proclamando a sua graça em um mundo que anda quebrado e necessitado dessa graça. Em resumo, ao invés de se concentrar nas vezes que você falha, olhe para a cruz. Olhe para a cruz, porque é de lá que flui o amor e a graça de Deus. Porque na cruz, Jesus Cristo demonstrou de forma mais profunda o seu amor por nós. Assim como Pedro foi restaurado e usado por Deus, nós também, por meio da graça, podemos ser restaurados e usados para os seus propósitos gloriosos. Em nossas falhas, eu e você somos chamados a se aprofundar, a nos aprofundarmos na maravilhosa graça de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça maravilhosa, pelo amor que foi dedicado a cada um de nós e pela restauração que o Senhor operou em nós, vasos quebrados, e fez de nós uma obra ainda mais valiosa. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado, Senhor Deus, pela tua restauração, pela restauração que temos em Ti. Que o Senhor nos ajude a cada dia a testemunhar do teu amor, testemunhar da tua graça, testemunhar do teu evangelho
porque ainda tem muitos vasos quebrados que precisam ser restaurados, que estão perdidos por esse mundo. Obrigado, Senhor, pela Tua maravilhosa palavra, Sua maravilhosa graça em nós. Se há pessoas aqui que ainda não tiveram um encontro contigo, que ainda estão quebrados, que nessa noite eles possam ser restaurados e transformados a nova criatura, mediante o poder que há no sacrifício de Jesus na cruz por nós. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.